século, necessitamos desta guia num tempo em que os pilares tradicionais estão cambaleando, e a confusão até entre os mesmos consagrados. Este livro baseia-se no diário e outras mensagens que Soror Natalia deu a várias pessoas. Soror Natalia ofereceu sua vida pelos sacerdotes quando entrou no convento. O Senhor aceitou sua oferta. Ela suportou sofrimentos incríveis, tanto em seu corpo quanto em sua alma, pois Jesus compartilhou com ela sua cruz, a dor que ele sente pelos sacerdotes tíbios e também seu gozo pelos bons e leais. Ela identificou-se completamente com Jesus. Jesus regozijou-se e sofreu nela como ele mesmo disse, por meus amados filhos sacerdotes. Stephen Foglen. 1. Magdolna, em húngaro, quer dizer Madalena, devoção tradicional na Hungria em honra de Santa Madalena. Em Budapeste há uma igreja em ruínas, comumente chamada de Torre, construída no século XIII em honra de Santa Madalena, Maria Magdolna. Torone, isto é, Torre Maria Madalena, ou também, Templon Magdolna, Igreja de Madalena. 20. Informe oficial de um professor de teologia, 21 de janeiro de 1943. O informe foi feito pelo padre Geno Krasny, STD, um renomado teólogo europeu dessa época. O professor Krasny nasceu em 1909 em Esztergom, Hungria. Foi ordenado em 1932. Primeiro serviu na diocese de Veszprém. Entre 1936 e 1943, trabalhou como professor de religião numa escola secundária. Logo foi nomeado auxiliar do bispo Istvan As. Junto com este bispo emigrou para a Suíça em 1945. Ali dedicou-se a atender aos refugiados húngaros. O padre Krasny deu direção espiritual a Soror Natalia em 1939, e de novo, em 1943. Depois de um cuidadoso estudo, expôs um informe oficial a seus superiores. Citamos a seguir partes do dito informe. Conheci Soror Natalia durante um retiro que dei no convento das Irmãs do Bom Pastor de Santa Maria Madalena em Keeskemen. Com dúvidas e medo de si mesma falou-me de suas experiências místicas, as quais recebia com frequência durante suas orações e os sofrimentos que seguiam a estas experiências. Ouvindo seus relatos, pareceu-me claro que ela estava recebendo graças extraordinárias. Desde então, com a permissão de meus superiores, me mantive em contato com Soror Natalia por carta e visitando-a 1 ou 2 vezes ao ano para dar-lhe conselho espiritual. Em vista de seus medos e insegurança, durante os últimos 2 anos me questionava: suas experiências são reais ou não? Está sua vida realmente permeada pela atividade mística de Deus? Vem realmente de Deus as mortificações às quais se submete a si mesma, por ela e pelos demais? Para obter uma resposta a minhas perguntas, ia submetendo-lhe a provas duras de obediência. Ela seguiu minhas indicações com obediência cega. Sob ordem minha, ela tratou de evitar as vozes ou visões. Usei os seguintes recursos para poder fazer um juízo apropriado sobre sua vida de oração mística. Consultei com alguns sacerdotes jesuítas. Li atentamente sobre o tema, especialmente a vida de Santa Teresa de Jesus. Estudei cuidadosamente suas respostas a minhas perguntas e contraperguntas. Consultei seus superiores. Estudei psicologia anormal, especialmente Die Fülle der Gnaden, a plenitude da graça, de Pauline. Por meio deste cuidadoso estudo, a vida espiritual de Soror Natalia gradualmente se me esclareceu. Observei as seguintes características nela.
Era muito sensível e estava lutando com dúvidas que se repetiam cada certo tempo. Por muito tempo não compreendia este fenômeno, pois para mim era difícil relacionar isto com as graças extraordinárias das quais ela falava. Não obstante, descobri que este fenômeno vem da fragilidade humana que a miúdo acompanha as almas no caminho até a união mística. Mas ainda notei que Soror Natalia já havia avançado muito neste caminho. Notei os sinais de virtudes heróicas nela. Entre as mais destacadas estava a vontade de obedecer e uma genuína sinceridade. Depois de minha larga observação e cuidadoso estudo, cheguei à conclusão de que as experiências místicas que ela sinceramente me descrevia eram na verdade reais, que ela verdadeiramente recebia essas visões e mensagens. No convento teve que sofrer sérias provas e aflições de parte de algumas de suas irmãs. Suportou estas provas com uma fé firme. Muitas de suas irmãs religiosas disseram-me que elas não conseguiriam suportar as provas pelas quais passou Soror Natalia. Soror Natalia recebeu sua primeira grande revelação depois de certas experiências introdutórias, em novembro de 1941, de acordo com suas notas escritas antes de agosto de 1942 e entregues ao padre Biro, jesuíta, já falecido. Numa forma mística, Soror Natalia recebeu informações sobre decisões secretas e planos que somente conheciam os quantos homens em Budapeste nessa época. Portanto, afirmo que estou totalmente convencido de que no caso de Soror Natalia vemos a obra sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo. E a missão de Soror Natalia, fragmentos de sua biografia. A tempestade todavia não ia eu à escola. Quando um dia houve uma terrível tempestade, meu pai tomou-me em seus braços e levou-me à janela, de onde poderia ver, através do vidro, o furor da tempestade que sacudia nossa casa e as árvores do bosque próximo. Havia trovões e relâmpagos incessantes. Minha mãe, junto com meus irmãos, estava rezando de joelhos. Eu era demasiado pequena e não podia participar da oração. Nem sequer podia dar-me conta do perigo. Podia ver muito longe com a luz dos relâmpagos que iluminava o céu, e parecia-me que podia ver até o céu. Perguntei a meu pai de onde vinham estes trovões e relâmpagos. Meu pai me contestou: sabe, minha filhinha, a gente se comportou mal e Nosso Senhor está levantando seu dedinho e está advertindo. Ele nos adverte para sermos bons. Eu perguntei-lhe: e o que ocorrerá se Deus levantar seu dedo gordo? Meu pai ficou um pouco pensativo e logo respondeu: então, minha pequena, todos morreremos. Esta foi, talvez, a primeira vez que tive um pressentimento das mensagens que depois receberia do Senhor. O coral e o avental tinha 6 anos quando recebi a primeira comunhão. Esse ano trouxe-me 2 coisas, uma grande alegria e uma grande tristeza. A razão de minha tristeza: o cantor de nossa igreja havia organizado um coral, mas não me havia escolhido porque minha voz nem meu ouvido eram bastante bons. Mas antes da minha primeira comunhão o cantor me disse: se quiseres, Marica, podes vir amanhã. Fiquei contentíssima e cheguei muito pontualmente. Mas depois de 2 hinos, disse-me: por favor, vai-te, porque estás muito desentoada. Chorei muitíssimo. Com muito carinho, minha mãe disse-me que as orações de minha primeira comunhão seriam o meu canto. Fui receber a Santa Comunhão com um vestido branco como a neve e um aventalzinho de encaixe. Esse dia fui a convidada de minha madrinha. Seu filho Jano era parcialmente surdo. Ofereceu-me umas cerejas recém-cortadas.
Quando comi as cerejas, dei-me conta de que meu avental estava manchado com o suco vermelho das cerejas. Comecei a chorar e corri para contar à minha madrinha. Ela me consolou. Não chores, Mariquita. Quando terminar de cozinhar o lavarei. Peguei meu aventalzinho e o levantei com a mão. Pouco antes do almoço, veio minha madrinha e me pediu o avental. Ao vê-lo, disse-me: teu avental está branco como a neve, não tem manchas. Então me dei conta de que foi Jesus, o que veio a mim na Sagrada Comunhão, e limpou meu avental. Uma estranha hóspede, comecei a ler a Sagrada Bíblia às escondidas. A primeira lição que me tocou a fundo foi: não julgues para que não te julguem, e o que tu faças pelo menor de meus irmãos, me tens feito a mim. Quando tinha 14 anos, fiz o voto da Terceira Ordem dos Franciscanos, e aos 15 se viu claramente que não queria casar-me. Somente Jesus me atraía constantemente. Com os olhos de minha alma, vi a meu redor a reis e mendigos. Observei a alguns em sua grande pompa passageira, enquanto via outros em sua tremenda, mas também passageira pobreza. A quem daria o amor? Decidi dá-lo ao que sempre vive e sempre se regozija em meu amor, a Jesus. De meus 8 irmãos, hoje somente sobrevivemos um irmão e eu. Minha irmã Stephanie, que também foi religiosa, havia falecido. Ela me ajudava muito quando ainda estávamos em nossa casa. Aos domingos, quando minha mãe nos deixava lavando a cozinha depois da comida, nos revezávamos fazendo esta tarefa. Quando tocava a mim, Stephanie sempre me mandava rezar e ela fazia a minha tarefa, talvez porque nunca me disputava com ela, e porque sabia como me agradava rezar. Uma tarde de verão, perto do pôr do sol, sentei-me em silêncio por detrás de minha casa, no primeiro degrau da escada. Ao contemplar a beleza do céu, senti como se minha alma fosse voar para lá. De repente se abriu a grade do jardim e entrou uma mulher. Eu brinquei e corri para ela. Era formosa e uma felicidade devota e sobrenatural irradiava dela. Disse: tomara que esta seja a casa que me receba. Fecharam-me as portas nas outras casas aonde cheguei. Não há lugar, disseram-me. Em outros lugares me retiraram sem maiores explicações. Comecei nesta fileira de casas e não me tem passado nenhum desde a ponte até aqui. Olhei seu rosto e me dei conta de que era uma alma devota e que amava a Deus. Me agrada a pessoa de bom coração, falou novamente. Me dás hospedagem? Sim, disse-lhe. Corri dentro de casa até minha mãe. Rapidamente lhe revelei a hóspede. É uma senhora formosa, diferente de nós, sua saia é escura e cobre os tornozelos. Pede para ficar conosco esta noite. Nem sequer pede uma cama, uma cadeira é suficiente ou um banco. Depois disto corri para meu pai. Ele era um homem sério e perguntou: quem é esta desconhecida? Eu a descrevi com medo que a despedisse, mas meu pai concordou em que ficasse. Olha, minha pequena, disse-me, de algum modo podemos acomodar a inesperada hóspede. Não temos muito espaço, mas deixa que ela fique. A noite estava fria, por isso fizemos um pouco de fogo na casa. A senhora sentou-se numa cadeira na cozinha, e eu sentei-me a seu lado no chão. Começou a falar-me do céu. Eu escutava todas as palavras e minha alma regozijava-se de felicidade. Perguntei-lhe se queria comer conosco, mas ela só pediu um pedacinho de pão e chá. Enquanto comíamos, ela me falou da vida dos santos, de São Francisco de Assis. Eu lhe disse que queria servir muitíssimo a Deus e ser religiosa. O serás, disse, e sua voz era firme. De onde vem? Perguntei-lhe. Venho de Viena, de um claustro. Deveras?
Disse-lhe com alegria: por favor, leve-me para lá também, não importa que eu seja ainda pequena, supliquei-lhe. Aonde eu vou agora, não te posso levar. Porém, sim, mais tarde me contestou. O sino da igreja tocou o Ângelus. A senhora estava absorta em oração, parecia ensimesmada, de toda a sua pessoa irradiava majestade e beleza celestiais. Eu estava assustada, somente mais tarde me dei conta que era Nossa Mãe Santíssima. Era a hora de ir para a cama. Disse a senhora, baixando meus olhos de vergonha, que nós não tínhamos quarto para hóspede, de modo que ela tinha que dormir no meu enquanto meus pais iriam para outro quarto. Ela concordou com tudo. Nós temos espaço suficiente, disse. Meu coração alegrou-se. Eu era uma garota esbelta e lhe disse que podia tirar seu pequeno chale. Não importa, falou sorrindo, mas não o tirou inteiramente. Seu formoso cabelo caiu como um véu, denso e fluido como uma cascata. Corri até meu pai e disse: papai, eu não sei o que fazer. Pedi à senhora se queria dormir comigo. Está bem, se tu queres. Mas se ela não quer ir para a cama, deixa-a dormir na cadeira. Eu me acostarei num banco no outro quarto. Deste modo estarei perto para qualquer emergência. Regressei com a senhora. Sentamos-nos na cama sem tirarmos a roupa. Ela me pregou durante toda a noite sobre o céu. Não pude fechar os olhos por causa do bonito e formoso de sua prédica. Pela madrugada disse-lhe que eu iria para a missa. Ela quis ir comigo. Durante a missa quase não me atrevi a mover-me. Fomos juntas comungar. Depois da missa um acólito veio dizer-me: o senhor vigário quer falar-te. Vou em seguida, mas deixa-me acompanhar minha hóspede até fora do povoado. Com efeito, a senhora estava tomando o caminho de Stonfa, um povoado próximo. Perguntei-lhe se conhecia o caminho, e o mostrei. Primeiro sobe até o morro e logo ao descer verá em seguida as casas do povoado. Ela me agradeceu por passar a noite em minha casa. Disse-lhe novamente: eu gostaria de ser religiosa. Laudetur Jesus Christus. Me contestou em latim: louvado seja Jesus Cristo. Depois de haver dado alguns passos, voltei-me para vê-la novamente, porque era difícil separar-me dela, e qual não foi minha surpresa, não a vi por nenhum lado. Em minha infantil ingenuidade pensei: talvez nem o Senhor Jesus a pode alcançar. No entanto, o senhor vigário estava me esperando com impaciência. Quem era essa senhora Mariquita? Perguntou-me. Certamente não era deste mundo. A mim, disse-me que se eu rezar muito poderei ser religiosa, respondi-lhe com certo orgulho de menina. O sacerdote ficou um pouco pensativo, e depois me disse: eu vacilei em dar-lhe a comunhão. Quando lhe ofereci a sagrada hóstia, seu rosto estava esplendoroso, cheio de luz, e luz também saía de sua boca. A sagrada hóstia voou de meus dedos. Ela recebeu a comunhão nesta luz. Realmente tive medo deste fenômeno extraordinário. Ela pareceu-me a eternidade gloriosa. Ainda na sacristia continuava tremendo.